No vídeo de hoje eu vou te mostrar duas técnicas muito simples, aplicáveis em qualquer tipo de gráfico, mas que nesse trade permitiu mais de 40 vezes o risco. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não esquece de deixar seu feedback nos comentários, porque assim eu sei qual tipo de conteúdo te agrega mais valor, você gosta de assistir e trago aqui mais vezes. Aqui basicamente a gente alinha dois tipos de técnicas e leituras diferentes, tanto da análise gráfica quanto da análise institucional. Primeiro, vamos para os conceitos da análise gráfica. Aqui, quando a gente começa a visualizar o mercado realizando uma movimentação onde ele vem trabalhando mais íngreme na queda e mais corretivo na alta, isso naturalmente é uma interpretação por ângulo que eu chamo que você já consegue compreender se é um movimento impulsivo ou corretivo. Então, se basicamente essa queda ela trabalhou em um ângulo mais íngreme, né, mais inclinado na vertical, isso aqui é uma movimentação impulsiva. E a movimentação que ocorre aqui posterior valida e confirma esse cenário. Então ele veio trabalhando aqui o quê? Uma estrutura de bandeira de baixa, exatamente. Então ele trabalhou a impulsão, fez o movimento corretivo para projetar a próxima impulsão. Então com isso a gente já tem possíveis zonas de suporte que ele venha a ter no futuro. Então a gente consegue projetar desse topo para esse, a partir do último fundo, zonas que a gente pode ter de suporte. Se a gente puxar também uma Fibonacci do movimento impulsivo anterior que ele teve, e isso é muito importante se você sempre ter um alinhamento certinho ali da sua Fibo, ver qual confluencia melhor com a região. Nesse caso aqui ficou mais próximo. Se eu puxar daqui, cara, não vai ter confluência nenhuma naquela região, tá? Essa aqui já teve confluência, ainda mais a minha 1.8 que eu gosto bastante, então é um alinhamento interessante. Normalmente a Fibonacci sempre é traçada mesmo no último movimento impulsivo para você ter ideia da retração que ele vai realizar para a próxima impulsão. Então essas aqui foram algumas questões gráficas que eu utilizei. Indo para uma questão de técnica, né, indicadores técnicos, a gente teria o volume financeiro aqui. E é muito comum a gente utilizar o volume financeiro entendendo que ele é o combustível do preço do mercado. Então, se ele está subindo, o combustível deve estar como? Sendo alimentado com bastante combustível. E ele estava. Só que quando ele começa a trabalhar um movimento corretivo, é esperado que para aquela correção de fato ser somente um descanso, um respiro do mercado, para ele continuar acelerando, aquele descanso seja com volume decrescente. E nesse caso ele estava com volume decrescente? Sim, como você pode perceber, o volume ele vinha caindo. Você não analisa e interpreta por velas individuais, tá? É sempre no movimento completo ao todo. Ele vinha decrescente, né? Nas velas individuais também, mas enfim, ele vinha decrescente. Então, com base nisso, ele estava sim em um interesse corretivo. Isso valida a nossa análise. Agora, entrando mais por conceitos da análise institucional, né, que é o que de fato permite a gente aumentar a nossa precisão, o risco da operação e, consequentemente, ter uma compreensão melhor do fluxo, da entrada e tudo mais, é o que? A gente, se for olhar até tempos gráficos ainda menores, a gente consegue visualizar que o último topo renovado foi esse daqui. Então, aqui a gente tem um BOS e, consequentemente, o fundo de referência que a gente vai ter de proteção é esse. Quando perdeu esse fundo, zonas de oferta, a última vela de alta aqui é o order block, né? Ponto de venda. Então, essa order block ali, ela contextualizou junto com essa bandeira aqui de baixa. Essa operação daqui era uma boa operação, AZ? Não era tão boa não, tá? Essa operação ela não era tão boa, você estaria entrando contra um forte fluxo de alta, né? Então, assim, se você for ver, a possibilidade ele tinha grande de queda porque ele não foi um movimento aqui que ele fez tão de retração. Se ele já tivesse vindo em um movimento com uma retração interessante, jamais essa entrada daqui você tendia a dar errado, tá? Agora, como ele buscou uma retração normalmente mais acima, né? É muito comum que esses pontos de referência criados mais acima, principalmente do nível de 50%, é considerado somente uma liquidez, uma indução, tá? É muito comum na análise institucional a gente interpreta isso no preço de referência, que é a impulsão anterior, por premium e discount zones, né? Premium em cima, discount sempre embaixo. O premium é o caro, discount é o descontado, barato. Então, quando a gente quer comprar algo, a gente quer comprar barato. Então, por isso a gente compra em zonas aqui mais abaixo. Agora, quando a gente quer vender caro. Então, a gente compra em zonas basicamente
aqui em cima, certo? Então, interpretando isso, por isso as retrações de 61.8, 7, 9 são tão interessantes, né? Mais aqui para baixo. Então, aqui eu já ia observando, né? E aí, quando a gente foi vendo ele desenvolver, ainda fez um movimento aqui de teste, né? Depois que ele voltou, faixa de grande volume para ele continuar caindo. E aí ele foi desenvolvendo, né? Foi caindo, tá? Permitindo algumas boas configurações. Quando ele fez essa alta, eu fiquei desesperado, eu fiquei esperando pela... não fiquei. Por quê? A minha região que eu demarquei era essa região dessa vela de baixo aqui. Essa região na análise institucional é conhecida por Fair Value Order Block, tá? É basicamente quando a gente tem uma vela contrária dentro de uma movimentação impulsiva. Mas a gente tem várias desse tipo dela aqui no meio do movimento. Por que você traçou essa? Porque era a que tinha mais confluência no meu ponto. É muito importante você entender isso, tá? Senão você nunca vai ter uma precisão de fato se você somente ler. Eu já falei, você tem que interpretar. Com isso, você vai fazendo todo um alinhamento, tá? Inclusive, as vagas da turma 10 estão abertas. Se você não entrou ainda, clica no link da descrição. Se estiver o link lá ainda, dá tempo de você entrar, você ter acesso a todo o conhecimento, é 100% ao vivo. Você tem acompanhamento individual comigo, suporte, grupo de alunos no WhatsApp comigo, tá? Onde mesmo depois da mentoria a gente continua por lá interagindo, fica um grupão só dos alunos. Tem comunidade de análise 24 horas onde eu mando todas essas operações, inclusive essa eu mandei lá. Então, se você quer fazer parte de tudo isso, corra, as vagas são limitadas, logo a gente vai fechar. Então, clica aí na descrição que eu te espero na turma 10, tá? Pra gente lapidar esse conhecimento e fazer acontecer. E aí, com isso aqui seria nada mais do que um ponto que ele buscou o suporte projetado, tudo certo. No momento não faço nada. Quando eu fui observando, ele já voltou ali, né? Já estava tendo interesse e buscou, tá? Então eu já estava esperando por esse movimento, inclusive eu vi essa alta, mas eu já esperava que ele fosse capturar, varrer essa liquidez micro, buscar novamente para trabalhar alta. Nesse momento aqui que ele capturou, você pode ver que ele buscou exatamente a taxa compartilhada. Você pode conferir o antes, né, na comunidade. Eu vou abrir a tela aqui para você ver, inclusive, como que ela funciona ao vivo, né, com todas as abas. Então, se a gente puxar aqui criptomoeda, tendo suporte, onde eu estou sempre interagindo com a galera também tirando dúvidas. Se a gente vir aqui em criptomoeda, você vai conferir. Essa aqui também foi cravada recentemente com 9 vezes o risco, mas basicamente essa daqui do Bitcoin, você pode conferir exatamente nessa data, ó, 7 de maio de 2025 às 10h53 da manhã, sem qualquer tipo de edição na comunidade que tem mais de 1000 membros. Então, é enviado exatamente nessa taxa, 95.802,70, sacou? E essa comunidade que você tem acesso quando você se torna aluno, ok? E ela é só para quem é aluno. Então ele cravou milimétrico, a mínima do mercado foi lá. Como que isso é possível? Exatamente utilizando o conceito institucional que eu tenho dentro do meu método, dentro do meu operacional. É uma das técnicas, uma das ferramentas, foi essa leitura que eu fiz. Após isso, o que aconteceu com o mercado? Ele tendia a realizar sua movimentação de impulsão. E o que aconteceu? Vamos tirar aqui todo o modo aqui para ver exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso. O mercado desenvolveu essa grande alta a partir daquele baixo risco e olha só essa tamanha lucratividade. Se eu puxar até aqui onde ele desenvolveu, dá uma olhada no risco. Quase 50 vezes o seu risco assumido da operação. E o mais importante é que isso não é igual uma aposta, ODD, sei lá, onde você tá tendo a possibilidade de ter um retorno de 10 vezes, 50 vezes mais, mas a probabilidade de ganhar é mínima. Não, além de a probabilidade de ser maior a seu favor, por base das confluências e das técnicas, aqui você ainda tinha a questão de, você vai conduzindo, se o trade não desenvolver a qualquer momento, você ainda assim vai sair com muito lucro, entendeu? Então isso tudo é mercado e por isso a mágica acontece, por isso é tão maravilhoso, tão fascinante e principalmente quando você acerta uma operação dessa, quando você vê isso acontecer e eu mostro para você diariamente, você vê que faz sentido todo o esforço, faz sentido a gente trabalhar e estudar bastante para sempre crescer e melhorar cada vez mais, tá? Vale o vídeo que você tá vendo, vale todo o estudo, todo o esforço, ele será recompensado, vale a pena, tá? O plantio ele é opcional, o plantio é difícil, o plantio é chato, o plantio ele demora, mas o plantio vale a pena porque a recompensa vem e só colhe de fato quem está ali botando a semente, quem está regando, quem de fato está crescendo para de fato
fato colher todos aqueles frutos. E você que está aqui fazendo parte do canal, você que acompanha meus conteúdos diariamente, você é uma pessoa que está plantando essa semente, você está se dedicando e logo colherá os frutos. Escuta o que eu tô falando. Eu quero que você volte aqui, você não me abandona não, tá? Depois que você ficar consistente. Pior que a galera mais consistente, que mais estuda, que tá sempre aqui focado no canal, sempre aqui participando de todo o conteúdo. Esse é o poder de lapidar diariamente, né? Então aqui, galera, complementando, né, teve algumas questões, porque não foi só essa que eu acertei. Na verdade, todas as atualizações que eu fiz do Bitcoin, eu acertei, porque depois a gente teve essa configuração que eu compartilhei para vocês lá no meu Insta, né, na nossa atualização semanal, comentando que a gente estava trabalhando uma deriva, padrão de reversão, e no topo dela estava formando uma distribuição de Wyckoff, onde tendia a realizar essa movimentação, o TED na resistência dessa deriva para trabalhar um movimento de queda. E aí ele trabalhou uma grande derretida, né? Depois a gente ainda teve a live aqui no canal, totalmente gratuito também, e aí eu comentei que a gente tinha esse ponto de liquidez e uma zona de demanda aqui para trabalhar a sua alta. E aí foi outra análise aqui, eu acho que foi essa análise aqui, ó, exatamente, foi cravado milimétrico, desenvolveu também toda a alta, ou seja, a gente foi cravando toda a queda queda e alta, né? Aí você fala, pô, foi sorte. Cara, não é sorte, tá, entendeu? É técnica, é método, e eu provo isso, eu não só te falo pra você acreditar, eu provo isso, e principalmente na prática, né? Esse é o mais fascinante, não é gráfico parado, tudo isso foram análises que eu fiz antecipado, você teve acesso, essa daqui foi gratuita, essa daqui foi gratuita, só essa daqui foi fechada na comunidade, cara. Então assim, estuda, vale a pena, tá? Se você quiser investir na mentoria na turma 10, cara, todo plantio ele é recompensado, o mercado ele é realmente fascinante. Se você focar em se desenvolver, focar em cada vez melhorar mais o seu comportamento, a sua técnica, as suas emoções, toda essa questão, cara, você vai ver que você vai se tornar um trader ótimo, e aí depois, cara, a liberdade é eterna, até depois que de fato você conhece esse mundo, você conhece como funciona a técnica, você conhece a liberdade que isso proporciona, você nunca mais volta atrás. Aí você fica cada vez mais fascinado por estudar para exponencializar ainda mais os seus lucros, tá? Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de saber de verdade o seu feedback do vídeo de hoje, desse conteúdo de fato. Te agregou? Curtiu esse conteúdo aqui hoje, objetivo, direto no ponto e mostrando cada detalhe na prática? Um trade fenomenal, fascinante, e você pode ter acesso aos próximos, porque trades como esse não aconteceram agora, acontecem há anos, e eu sempre estou compartilhando as minhas operações, as minhas análises e ensinando a técnica por trás disso. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, entra na turma 10. Talvez o link ainda esteja aí na descrição. Dá tempo de você entrar e eu te aguardo lá dentro para te ajudar, para te acompanhar individualmente e a gente lapidar todo esse conhecimento. Um grande abraço e te aguardo nos próximos vídeos.